Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a montar uma roda cruzando os raios por 3 e também cruzando os raios por 4. Veja o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. E assista o vídeo até o final, pessoal. Pessoal, o motivo de se cruzar o raio por 3 ou por 4 está na medida dos raios. Lembrando e frisando que quando você cruza os raios por 3, é sinal que esses raios estão com a medida correta. Ou seja, quando você tem a medida certa para o aro da bicicleta, você vai cruzar sempre por 3. Você só vai cruzar por 4 quando o raio é maior do que a medida em relação ao aro. Nesse caso, pessoal, eu tenho aqui um aro simples, um aro 26 por 1.9. E a medida de raio que eu uso nesse tipo de aro, nesse tamanho de aro, é a medida de raio 263 por 2.0, ou seja, é o raio fino, tá? Se fosse raio grosso seria 263 por 2.5, ou então a medida um pouquinho maior, 265 por 2.0, no caso do raio fino, ou então 265, 2.5, no caso do raio grosso. Então eu vou mostrar as duas medidas para vocês. Eu tenho aqui a medida certa, que é o raio 265, tá? 2.0. E tenho aqui também o raio 275, 2.0, que é um raio um pouquinho maior, tá? Veja para vocês verem a diferença. Esse aqui é o raio 265, o qual eu vou cruzar por 3. E esse aqui é o raio 275, o qual eu vou cruzar por 4, tá, pessoal? E essa maneira que eu vou explicar a vocês de como montar essa roda vale para qualquer aro, tá? Pode ser aro parede dupla, ou então aro 20, aro 27, qualquer tamanho de roda, com exceção do aro 16, que é uma maneira diferente de se montar a roda, tá, pessoal? Então vamos lá, eu vou começar a montar essa folha então, e vou dar uma dica para vocês, pessoal. Eu vou montar essa roda e da maneira que eu monto o aro, os raios não vão cruzar o bico, tá? Vocês vão perceber e eu vou mostrar para vocês também que os raios não vão cruzar aqui no bico. Qual que é a diferença ou no que influencia isso? Pessoal, isso é apenas estética, tá? Esteticamente correto é montar o raio sem cruzar o bico. Se cruzar o bico, não tem problema, não vai interferir no alinhamento do aro e muito menos também na hora de calibrar os pneus, tá? Mas esteticamente correto é você montar o aro sem deixar o raio cruzar o bico. E vocês vão aprender isso comigo agora nesse vídeo. Valeu, pessoal? Então vamos lá. Então eu vou montar para vocês essa roda primeiramente com o raio 265, tá? Que é o raio da medida correta para esse tamanho de aro, tá? Aqui no cubo, nos primeiros raios, eu não preciso escolher a casinha certa, não tem casa correta para ele. Só vou escolher a casinha do aro. Eu vou pegar o bico como referência e vou usar o furo que está para o lado de cima, tá? Esse furo que está para o lado de cima. A maioria dos aros, as casinhas dos furos, eles fazem uma espécie de ondulação, um zigue-zague. E você tem que respeitar a montagem de acordo com o desenho desses furos. Todo furo que está para cima, você vai usar os raios para a frange de cima e não para a frange da parte de baixo, tá? Vamos começar então para vocês entenderem melhor. Eu vou pegar o raio, vou passar em qualquer casinha do cubo, o primeiro raio apenas, tá? E em seguida vou pegar o bico como referência e vou pôr na casinha atrás do bico, igual vocês podem observar aqui, ó, tá? Vou pegar um nipple e vou passar e vou rosquear apenas para prender o raio, ó, igual vocês estão vendo aí, tá? Já no próximo raio, eu vou pular uma casa do cubo, ó, igual vocês podem observar aí. Qualquer coisa eu vou dar um zoom para vocês observar melhor. Eu pulo uma casa do cubo e pulo 3 casas do aro, tá? Eu conto 1, 2, 3. Na quarta casa eu fixo o próximo raio, tá?
Não preciso apertar muito o nipple, é só apenas para a gente poder começar a montagem, tá, pessoal? Rosquei o suficiente para começar a montagem. Então, novamente, eu pulo uma casa do cubo e 3 casas do aro. E vou fazendo isso nessa primeira etapa com todos os raios, tá? Veja que aqui eu pulei uma casinha e aqui eu pulei 3, ó, 3 casas. Vou aumentar um pouco a velocidade, pessoal, para o vídeo não ficar tão grande assim. E novamente, ó, pulei 3 casas do aro e uma casa do cubo. Pulei uma casa do cubo, 3 casas do aro. E vou fazendo isso até terminar essa primeira parte. Pulei uma casa do cubo, 3 casas... Opa! 3 casas do aro, né? 1, 2, 3. Pulei e rosqueio na quarta casa. Pulei uma casa do cubo, 3 casas do aro. 1, 2, 3. Então aqui, ó, rosqueei o nipple para prender o raio. Pulei novamente uma casa do cubo, 3 casas do aro. E aqui o último raio dessa primeira etapa. Pulei uma casa do cubo e 3 casas do aro novamente. Agora, pessoal, eu viro esse cubo para cá, sem torcer os raios. Vou pegar novamente o bico como referência, tá? E, pessoal, tem um segredo para você não deixar os raios sobrando ponta por ordens desiguais, tá? Tem um segredinho aqui nessa segunda etapa. Da maneira que você vai montar, não vai sobrar pontas de forma desordenadas. Para isso não acontecer, o que você vai fazer? Veja bem, eu vou pegar aqui o bico novamente como referência, ó, igual vocês podem observar. Eu vou colocar esse raio atrás desse raio aqui, ó, que já está preso no aro. Vou pôr ele nessa casinha aqui. Para isso, pessoal, eu vou vir com esse raio, vou vir com ele em pé aqui, ó, sobre esse raio de baixo. E sem torcer o raio, sem deixar os raios torcidos, dessa forma aqui, ó, em pé, dessa maneira, eu vou vir com esse raio e vou ver qual casa que eu posso colocar esse raio, tá? Ele fica entre 2 casas aqui, ó, igual vocês podem observar. Como eu tenho que pôr esse raio na casa de lá, o furo do cubo que eu vou usar também é o furo de lá e não o de cá, tá, pessoal? Ó, igual vocês podem observar, ó, o raio parou no meio, eu vou usar a casinha de cá, ó. A que vai para lá e não a que vem para cá, tá? Qualquer coisa vocês voltam o vídeo para observar melhor. E aí eu vou e coloco o raio do lado desse raio aqui, ó. Tá vendo que o bico está desse lado aqui, ó? Agora eu vou colocar o raio na frente do bico e não atrás, igual eu tinha começado do outro lado, ó, que foi com esse raio aqui. Tá vendo? Ó, o bico está aqui, aqui está o raio que eu acabei de pôr e agora vem o raio dessa segunda etapa. Vou fazer isso com todos os raios, pessoal. Tá? Aqui eu vou pular uma casa do cubo e vou pôr o raio atrás, na frente, aliás, do raio que já está na parte de baixo, ó, igual vocês podem observar aqui, tá? Vou fazendo isso com todos os raios, tá? Então tá aqui, ó, pulei uma casa do cubo e coloquei o raio na frente do raio de baixo. Vai observando o vídeo aí que vocês vão conseguir montar esse aro, tá, pessoal? Novamente, ó, pulei uma casa do cubo e coloquei o raio na frente do raio de baixo. Pulei uma casa do cubo e novamente fiz a mesma coisa aqui, pessoal. Eu tenho um vídeo que mostra, que ensina vocês como montar aro, pessoal, tá? Vou deixar no card que aparece para vocês aí. Se vocês clicarem nele, vocês vão ser direcionados para esse vídeo. E tenho também um vídeo que ensina como alinhar aro. No vídeo de hoje eu não vou ensinar vocês a alinhar aro, tá? Porque eu já tenho um vídeo que ensina como alinhar aro, tá? Então aqui eu tô terminando.
Mais uma vez, pulei um furo na casa do cubo e coloquei o raio na frente do raio de baixo, ó. E aí, pessoal, ficou dessa maneira aqui, ó, tá? Faltando só agora colocar os próximos raios. Agora, pessoal, para pôr os outros raios, eu mantenho a roda da maneira que está e vou colocar os raios na parte de baixo, ó, desta maneira aqui, ó, pessoal, ó, tá? Vou pôr assim, ó, de cima para baixo, todos eles, ó, vou preencher os buraquinhos que sobraram, tá? De cima para baixo. Então vou fazer isso com todos os raios. Vou colocando, ó, os furinhos que sobraram, vai dar 9 raios. E vai ficar dessa forma aqui, ó. As cabecinhas desses raios que eu passei agora ficou tudo pro lado de dentro, tá? Todos eles ficaram pro lado de dentro. Aí, pessoal, aqui, para mim ter certeza que esses raios não vão cruzar o bico, o que eu vou fazer? Agora eu vou torcer. Aqui eu já vi, ó. Vou torcer pra frente. E vou pegar o raio que vai cruzar aqui, ó. Aqui, pessoal, eu já vou perceber que ele vai cruzar o bico, ó. Como eu vou cruzar essa roda por 3, veja como que conta, ó. Aqui eu conto a partir do furo, ó. 1, 2, 3. Eu vou cruzar aqui por baixo e vou colocar aqui do lado desse raio. Lembra que eu vou ensinar vocês a como montar a roda sem deixar o raio cruzando o bico, ó. Então aqui está errado essa maneira de eu torcer o raio. Eu vou voltar esse raio novamente para cá, tá? E vou torcer essa roda para cá, ao contrário, para o meu lado, tá? E vou fazer novamente o teste com outro raio. Opa, aqui. Olha, agora vai dar certo, ó. Eu conto daqui, ó, desde o furo do cubo, ó, 1. Aí eu conto esse raio aqui, 2, que ele vai passar. E esse que é o terceiro, onde ele vai cruzar. E vou pôr do lado desse raio que está na parte de baixo. Veja que aqui o bico já está ficando livre, ó. Tá vendo? Então eu vou fixar o nip aqui. E vou fazer isso com todos os raios. A partir do cubo eu conto... Aí o próximo raio, ó, é esse aqui, ó, tá? Então eu conto a partir do primeiro furo do cubo, ó, que é 1, 2... Esse aqui é o terceiro, então eu cruzo ele aqui por baixo e coloco do lado do raio que está para o lado de baixo aqui. Eu vou fazer isso com todos os raios. Novamente, ó. Agora eu vou dar uma acelerada para terminar ele, para o vídeo não ficar tão grande. E depois eu mostro para vocês como vai ficar. Aí, opa, não é por 2, é por 3. Novamente o próximo raio. Novamente aqui. O próximo raio. E para terminar, o outro raio. Essa terceira etapa, pessoal, eu já terminei, ó, tá?
Então aqui, ó, ficou assim, ó, 1, 2, no terceiro raio eu cruzei. E veja que o bico aqui tá livre, ó, tá? Os raios não estão cruzando o bico. E agora na quarta etapa aí para terminar, eu vou pegar os raios e vou passar todos eles de cima para baixo, igual a primeira montagem. Aí. E veja que novamente, ó, a cabecinha dos raios ficaram pro lado de dentro, tá? E agora eu vou começar a cruzar. Para certificar que esses raios não vão cruzar o bico, eu tenho aqui o bico como referência. Vou contar a partir do cubo novamente, ó, desde o furo, ó, 1, 2, no terceiro raio eu vou cruzar. Aí. Aí depois que eu cruzei o aro, ó, depois que eu cruzei o raio, podem observar que não tem nenhum raio cruzando o bico, ó, tá? Então agora eu vou cruzar todos os raios novamente. Vou dar uma acelerada para o vídeo não ficar tão longo. Opa! E agora o último raio. Pronto, pessoal. Tá aqui o raio cruzado por 3. E dessa maneira aqui está o bico, não tem nenhum raio também cruzando o bico, tá? E aqui agora é só apertar a roda para alinhar, tá? Se for com marcha, você enguarda-chuva o aro, e se for sem marcha, você não precisa enguarda-chuvar o aro. Lembrando também que eu tenho um vídeo que ensina vocês como enguarda-chuvar a roda, tá? Acesse o meu canal, vá na playlist manutenções e trilhas de bike, que vocês vão ver tudo que eu falo sobre roda de bicicleta. Valeu, pessoal? Então vocês entenderam? Aqui, ó, ficou cruzado por 3, por quê? Eu conto a partir do primeiro furo, ó, que tem o primeiro raio aqui cruzando essa cabecinha, ó. 1, 2, no terceiro raio eu cruzei e vim aqui. Outra coisa que vai frisar é que a roda, toda a roda que tem o raio na medida correta, você vai cruzar por 3. Você só vai cruzar por 4 quando a medida do raio for maior do que a medida do aro. Lembrando também que ela não pode ser tão grande assim, tá? Nesse caso aqui, específico, eu vou mostrar uma medida maior que esse raio, porém que ela é aceitável. A diferença é que em vez de eu cruzar os raios por 3, eu vou montar ela cruzando os raios por 4, tá, pessoal? Agora vocês vão ver a próxima montagem cruzando os raios por 4. Agora, pessoal, vocês vão ver como vai ser a montagem feita cruzando os raios por 4, tá? Lembrando também, pessoal, que existe uma outra situação que você deve cruzar o raio por 4. O primeiro motivo é quando você vai montar a roda com um raio maior do que a medida correta do aro da bicicleta. E o segundo motivo, pessoal, é quando você tem a medida correta do aro e aí você troca, por exemplo, para um aro parede dupla, o famoso aro aero. Pelo fato da folha da parede dupla ser um pouco
mais baixa, isso vai fazer com que o raio na medida correta anteriormente que dava certo nesse aro de folha simples, ele vai ficar um pouquinho maior para aquela medida. Então aí nela também você vai ter que usar o cruzamento por 4, tá? A não ser que você troque o raio por uma medida menor, ou seja, a medida que vai dar certo de acordo com aquela folha dupla. Então vamos lá, pessoal, eu vou começar a montagem. Agora vai ser montagem por 4, porque esse raio ele é maior do que esse aro aqui. Então eu ponho os raios aqui. O sistema não vai mudar, pessoal, é tudo a mesma coisa. O que vai mudar é na hora de cruzar. E vocês vão observar junto comigo como que é feito isso, tá? Aqui então eu tenho o cubo e aqui o aro. Aqui eu tenho o bico como referência novamente. Vou pôr o primeiro raio em qualquer furo do cubo. E aqui eu vou pegar o raio e colocar atrás do bico, igual vocês podem observar aqui, ó. E vou fixar o nipple com apenas algumas voltas, só para prender o raio entre o cubo e o aro. No cubo, novamente, eu pulo uma casinha e no aro eu pulo 3 casinhas. 1, 2, 3. Tá? O sistema vai ser o mesmo novamente, pessoal. Só vai mudar o cruzamento dos raios, tá? E vocês vão observar isso comigo aqui nessa montagem. Então vamos lá, vou acelerar mais uma vez. Pulei um furo na casa do cubo, 3 furos na casa do aro, né? Novamente um furo na casa do cubo e pulei 3 furos na casa do aro. Pulei um furo no cubo e 3 furos no aro. E assim eu vou fazendo com todos os raios nessa primeira etapa. Mais uma vez, pulei um furo no cubo e 3 furos no aro. Novamente um furo no cubo e 3 furos no aro. Viro o cubo para mim, assim, dessa maneira. Lembre que eu não torço os raios agora. Eu vou pegar um raio, vou vir com esse raio descendo reto até a base aqui embaixo. Vou ver qual dos furos que fica do lado dessa casa aqui, tá? Lembre que aqui, ó, ele parou no meio aqui, ó, entre um furo e outro. Eu vou colocar no furo que vem pro lado da casa em que eu vou fixar o nipple, ó, ou seja, vai ser atrás desse raio. Então, depois de feito isso, eu vou colocar no furo da frente e também colocar o raio aqui na casa da frente desse raio, no aro, tá, pessoal? Tudo igual a montagem de cruzada por 3. E vou fazer isso com todos os raios novamente. Pulo um furo no cubo e coloco o raio na frente do outro raio, do raio que está na frente de baixo, ó, igual vocês podem observar aqui. Esse aqui está na frente de cima, esse está na frente de baixo. Pulo um furo na casa do cubo e um furo na casa do aro. Pulo um furo no cubo e prendo na frente do raio, da frente de baixo. Sempre pulando um furo no cubo, tá? Nessa segunda etapa. E sempre colocando o raio na frente do raio de baixo aqui, prendendo do lado do aro, ó, tá vendo? Dessa maneira. Mais uma vez. Mais uma vez.
E aí, pessoal, veja como ficou essa montagem, tá vendo? Assim. Agora, pessoal, eu vou pegar esses raios aqui e vou preencher todos esses furinhos da franja de baixo que está sobrando, né? Vou colocar todos os raios lá. Aí dessa forma, veja que as cabecinhas dos raios ficaram para o lado de dentro do cubo. Agora, pessoal, para torcer, eu vou torcer para o meu lado. Aliás, isso, para o meu lado aqui, ó, os raios, tá? Lembrem que na primeira etapa, quando eu torci os raios para frente, o raio cruzou o bico. Então, sabendo disso, o que que eu faço? Eu torço os raios para o meu lado aqui. E começo e faço o primeiro teste, né? Claro. 1, 2, 3, 4. Mas eu preciso desse raio aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pessoal, agora aqui, ó, vocês vão entender, ó. Ó, contando a partir daqui do furo do cubo, ó, que cruza o primeiro raio, ó, esse aqui, não é esse, tá? Esse aqui já é o segundo, ó. Então, esse aqui, ó, ainda é o primeiro, ó. 1, 2, 3. Esse aqui é o quarto. Aí eu pego e cruzo o raio e coloco ele no furo do lado desse raio que está na franja de baixo. E aí vou fixando o nipple. E veja que aqui, ó, ele não cruzou o bico, tá? E vou fazer isso agora com todos os raios novamente. Ó, mais uma vez vou mostrar para vocês, ó. Aqui no furo é 1, tá? No caso, esse raio aqui, 1. Esse aqui é o 2, esse é o 3 e esse é o 4. Então eu conto 1, 2, 3. Nesse aqui eu vou cruzar. Aí eu faço isso, certo? E cruzo aqui do lado do raio que está na franja de baixo. Por isso que chama cruzamento por 4. Vou fazer isso com todos os raios agora, tá? Tô cruzando, ó. Opa! E agora eu vou fazer com todos os raios, sempre cruzando por 4. Mais uma vez. Pronto, pessoal. Terminei essa terceira etapa, cruzando os raios por 4, tá? 1, 2, 3, 4, tá? Agora vamos para a última etapa. Vou pegar os raios restantes que me sobraram e preencher os furinhos da franja de baixo, tá? Dessa maneira aqui, ó. Vou passar todos.
Aí, pessoal, novamente, ó, as cabecinhas desses raios ficaram pro lado de dentro do cubo, tá? E agora eu vou cruzar novamente os raios por 4. Venho aqui perto do bico, né? Pego ele como referência, ó. Ele está aqui. Vou vir nesse raio. E para certificar que o raio não vai cruzar o bico, eu venho aqui e faço o cálculo, ó. Então aqui, novamente, ó. 1, 2, 3. Vou cruzar por 4. Passar por baixo aqui. Aí, pessoal, e aí eu rosquei o nipple e veja que o raio novamente, ó, não cruzou o bico, ó, esteticamente correto, tá? Ó, para vocês conferir, ó, 1, 2, 3, 4, certo? Ó, 1, 2, 3, 4. Vou agora dar continuidade em todos os raios, tá? Até terminar. Pronto, pessoal, e assim eu terminei essa montagem cruzada por 4, tá? Então observem aqui comigo, pessoal, ó, 1 raio, 2 raios, 3 raios, no 4º raio eu cruzei. Aqui está inclusive do lado do bico, tá, pessoal? Então é isso, para você saber se o raio da roda da sua bicicleta é cruzada por 3 ou por 4, você pega um raio como base e conta a partir do primeiro furo do cubo em que ele segue, cruzando os raios até o último raio. A quantidade de raios em que ele cruzar é que vai indicar a quantidade de cruzamento de raio que tem a roda da sua bicicleta. Se é por 3, por 4, ou por mais ou por menos, tá? Então vamos contar novamente a partir do primeiro furo. 1, 2, 3, 4. Essa roda agora está cruzada por 4. Valeu, pessoal? E se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. E não esqueça de ativar o sininho. Valeu, pessoal! Até a próxima!